E hoje na leitura reativa, Covid longa, o estudo identifica efeitos na função cerebral até 2 anos após a infecção. Olha que dificuldade que vamos ter ainda com essa situação. Isso porque nós estamos dizendo 2 anos após a infecção, porque nós estamos há 2 anos praticamente fim dessa pandemia. Nós não sabemos o que pode acontecer mais para frente, né, infelizmente. Mas o que já se sabe, essa matéria de 3 de agosto de 2023, da BBC News Brasil, Covid longa, estudo identifica efeitos na função cerebral até 2 anos após a infecção. Olha, o cérebro, para quem nos acompanha com as imagens, agora é um cérebro sendo montado num quebra-cabeça. Testes cognitivos tentam analisar os efeitos da Covid-19 sobre as funções cerebrais. Olha que triste. Do Nathan Cheatham, The Conversion. Após contraírem Covid-19, é comum que pacientes relatem dificuldades com funções ou habilidades cognitivas como a capacidade de relembrar memórias, concentrar-se em tarefas ou encontrar as palavras certas durante a conversa. Estes sintomas são frequentemente denominados nevoeiro mental. Nevoeiro mental. São especialmente comuns entre as pessoas que apresentam sintomas persistentes ou de longo prazo, a chamada Covid longa. É este o tema hoje, a Covid longa. Infelizmente, no último levantamento em março de 2023, 1 milhão de pessoas com Covid longa no Reino Unido tiveram dificuldade de concentração e 750 mil apresentaram perda de memória ou confusão mental. Nossa, é muita gente. Em curto prazo, os sintomas de nevoeiro mental podem prejudicar a capacidade das pessoas de realizar as suas tarefas diárias normais, como o trabalho e o cuidado com os filhos, e reduzir sua qualidade de vida. Nossa, a pandemia... Será que algum dia a pandemia vai sair de nós? No longo prazo, as leves dificuldades cognitivas podem evoluir até se tornarem condições mais graves, como demência. De fato, a infecção por Covid-19, de forma geral, vem sendo relacionada ao aumento de riscos de diagnóstico de demência. Nossa, é muita coisa. A fim de auxiliar as pessoas no curto e no longo prazo, é importante compreender a natureza, a magnitude e a duração dos efeitos do nevoeiro mental e da Covid longa de forma mais ampla sobre as funções cognitivas. Olha que estudo importante, né? Em um estudo recente, e os colegas e eu procuramos entender que a infecção por Covid-19 e a duração dos seus sintomas afetam o desempenho dos pacientes em testes cognitivos e como o desempenho no teste se alterou ao longo do tempo. Concluímos que pessoas com sintomas persistentes de Covid-19 apresentam resultados inferiores nestes testes até 2 anos após a infecção. Tópico: treinamento do cérebro. Para testar as funções cognitivas, nós convidamos participantes do Biobanco de Estudos de Sintomas da Covid a realizar uma série de 12 tarefas online para treinamento do cérebro, pela primeira vez em junho de 2021 e novamente em abril de 2022. Na primeira rodada, mais de 3,3 mil pessoas, ou 3.300 pessoas, realizaram o teste. Outras 2.400 pessoas participaram da segunda rodada e destas, 1.700 também haviam participado do primeiro teste. O Biobanco de Estudos dos Sintomas da Covid é um trabalho que começou em 2020 recrutando pessoas pelo aplicativo do estudo de sintomas da Covid para smartphones, agora chamado Estudo de Saúde ZOE, ZOE, que acompanha os sintomas e os testes de Covid-19. O estudo inclui mais de 8 mil pessoas com e sem históricos de infecções por Covid e apresentam diversos sintomas de Covid-19 de curto e de longo prazo. O objetivo das tarefas era avaliar uma série de elementos das funções cerebrais, incluindo memória visual, atenção, raciocínio verbal e controle motor. Algumas tarefas envolviam relembrar palavras e formas após um curto período de menos de 1 minuto ou depois de um período maior de cerca de 20 minutos. Outras tarefas incluíram
observar sequências de números que apareciam na tela, repeti-las em seguida, clicando em um alvo móvel e decidir se duas palavras têm o mesmo significado. Versão simples do teste em inglês são disponíveis para qualquer pessoa que queira responder online. Vou procurar esse tutorial. Nós registramos o nível de acerto dos participantes ao realizarem as tarefas e seus tempos de resposta. Tópico: as conclusões. Comparando o nível de acerto dos participantes com e sem histórico de Covid-19 na primeira rodada do teste, observamos que, em média, as pessoas que sofreram infecção apresentam resultados mais baixos nas 12 tarefas. Examinando um pouco mais, notamos que o efeito da Covid-19 sobre o desempenho no teste foi maior entre os participantes que apresentaram sintomas por mais de 3 meses. Essas pessoas atendem os critérios que caracterizam a Covid longa. Nossa, que pena, né? Além de sofrer com a Covid, ainda tem esses efeitos trágicos pra frente, cognitivos. É muito trágico, né? Creio eu. Continuando lendo o finalzinho. E quando verificamos como outros fatores afetam as avaliações no teste, podemos contextualizar a magnitude do impacto da Covid. Tudo não, acho que talvez seria um termo equivocado nessa tradução. Observamos, por exemplo, que pessoas mais velhas e que sofreram problemas emocionais tiveram avaliação mais baixas no teste. No grupo com Covid longa, o efeito foi comparável ao aumento de 10 anos de idade ou a pessoas que sofreram problemas emocionais leves e moderados. Mas os efeitos da Covid sobre as avaliações do teste foram inferiores a outros fatores, como o nível educacional. Quando consideramos como as pessoas observavam sua recuperação da Covid, podemos observar que os participantes que não relatavam mais sintomas se sentiam de volta ao normal, entre aspas, não apresentaram resultados inferiores nos testes em comparação com as pessoas que não tiveram Covid-19. Isso se verificou até aos participantes que apresentaram sintomas por mais de 3 meses, o que é uma boa notícia, mas é importante observar que apenas 1 em cada 6 pessoas que tiveram sintomas persistentes se sentia totalmente recuperada. Nossa, é muito pouco, né? Os participantes que tiveram Covid-19, incluindo os que apresentaram sintomas por mais de 3 meses, não foram mais lentas do que as pessoas que foram infectadas. Este foi um outro ponto positivo, pois maiores tempos de reação podem ter um sinal de impedimento cognitivo mais sério. Segunda rodada de testes, não observamos alterações significativas de desempenho. Isso significa que o grupo com avaliações mais baixas de 2021 ainda sentia os efeitos da Covid sobre suas funções cerebrais em 2022, até 2 anos após sua infecção. Porque não fizeram ainda 2023, pelo que eu estou entendendo, né? Infelizmente. É importante considerar tópico, limitações e próximos passos. É importante considerar algumas limitações do nosso estudo. Nós não obtivemos resultados de testes com pessoas antes da infecção por Covid, o que limita nossa análise ao comparar os resultados nos diferentes grupos. É importante, legal essa estatística. E a sinceridade deles também dizer que, né, era para saber exatamente se isso bate com as informações, era melhor ter os dados das pessoas antes de serem infectadas e depois. Eles estão fazendo comparações entre as pessoas, mas essas comparações têm limites. É importante saber, como ele está dizendo aqui, é importante a gente ter uma noção do que acontece e também pesquisar e também monitorar, digamos assim, mas também é mais ainda importante dizer que não há motivo de pânico. Continuando lendo. Além disso, a maioria dos participantes do estudo era de mulheres e havia uma proporção mais alta de pessoas que se identificaram como brancas e que moram em regiões mais abastadas do que a média da população britânica. Mesmo assim, o nosso estudo demonstra a necessidade de monitorar as pessoas com funções cerebrais mais afetadas pela Covid para observar como se desenvolvem seus sintomas cognitivos e fornecer apoio para sua recuperação. Este foi uma matéria de Nathan Sheaton, que é cientista de dados e pós-doutorado do Departamento de Pesquisas com Gêmeos e Epistemologia Genética de King College de Londres. Muito bem, The Conversation, que é onde foi realmente publicado e depois transformado para a BBC inglesa e depois para a BBC Brasil. Muito legal, viu, BBC? Gostei bastante deste artigo.
É importante nós termos uma noção exata do que está acontecendo com a Covid no mundo todo e quais são os seus efeitos colaterais. Abraço a todos.